Oi. Voltamos. Então, oi, pessoal. Vamos entrando para eu concluir um pouquinho aqui a questão da alexitimia, que acaba sendo uma comorbidade no autismo. Nem todo autista tem alexitimia, mas um autista que tem alexitimia, que é não ter os registros corporais dos órgãos internos, né? A interocepção, a informação dos órgãos que geram as sensações emocionais não chega para o cérebro, então essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande na empatia afetiva, ok? Mas que isso também é treinado. De que forma? Quais seriam as alternativas para se treinar isso? Como isso pode ter a ver com o o processamento sensorial? Então, a gente treina aguça a percepção das sensações corporais, vai treinando o cérebro a perceber aquilo. Claro, se é num adulto, a plasticidade já é mais... não é tanto quanto na criança ou no adolescente, então ele não vai ter ele não, igual no processamento sensorial, ele não vai desenvolver como uma pessoa jovem, mas ele pode aprender isso. Ficou falhando, mas antes de treinamento, algumas questões devem ser resolvidas como ansiedade. Sim, é isso, várias questões. Questão alimentar, processamento sensorial. Aí você vai trabalhar as questões de regulação emocional e treinamento de habilidades sociais. E não existe treinamento de habilidades sociais sem capacidade de empatia. Não existe capacidade de empatia sem eu conhecer as minhas emoções, ok? E esse é o grande problema na alexitimia, que são as pessoas que não chegam no cérebro delas a informação referente às sensações corporais. Então, geralmente são pessoas que têm alta tolerância à dor, não sente, né, aquela sensação de aperto no peito, frio na barriga, enfim, ok? E uma ferramenta interessante para se trabalhar isso, para ajudar a trabalhar isso, porque nunca é uma coisa só, pode ser o neurofeedback, porque o neurofeedback ele ativa, ele modula as frequências cerebrais e isso abre uma janela de plasticidade, coloca o cérebro numa condição mais fluida de aprendizagem, né? Então, se eu destravo um pouquinho o cérebro daquele padrão já consolidado de funcionamento, principalmente nas áreas sensório-motoras, e junto com isso eu coloco treinamento comportamental e cognitivo de habilidades de regulação emocional, percepção emocional, sensações corporais, aquela pessoa vai ter um ganho muito importante. E isso vai mudar nas relações sociais, porque ela vai conseguir entender melhor a sensação dos outros, certo? Muito bem. Neurofeedback é muito bom. Sim, Jo, muito bom. Aliás, vocês viram? Olha, escuta a tia. Hoje foi a palestra do Igor sobre a utilização do neurofeedback para o autismo. O público dele é infantil, mas o que ele falou para o público infantil se aplica no público adulto, ok? Então, eu sugiro fortemente que vocês assistam a live do Igor. Tá no YouTube, lá no canal da Brain Trainer. Tem várias lives lá, que essa tá sendo a semana do neurofeedback, né? E super recomendo, porque aí vocês vão ver, muitas pessoas não conhecem o neurofeedback, a proposta de trabalho, que não é um tratamento, é um treinamento, mas para o cérebro adulto, gente,
é muito bacana, assim, o resultado, o benefício, tanto para o déficit de atenção, para o autismo, dor crônica, insônia, enfim, tem possibilidades muito bacanas, tá? Deixa eu entrar aqui, Jô, você consegue colocar aí para as pessoas? Deixa eu ver se eu acesso aqui no YouTube. YouTube, vocês lembram dessa coisa do YouTube? Eu nunca mais esqueci. De uma senhora tentando falar YouTube e não conseguia. Brain Trainer Brasil. Você escreve aí para Brain Trainer. Tá aqui, tá Brain Trainer Brasil. No YouTube. A Jo escreveu Brain Trainer. Só colocar Brasil, tudo emendadinho. Aí. Ok? Tem várias, super recomendo a do intervenção com neurofeedback em autismo, o de déficit de atenção também, enfim, tanto para quem é profissional como para quem tem interesse de terapias, neuroterapias, né? O neurofeedback está dentro das neuroterapias, ok? Deixa eu ver aqui. Minha psicóloga recomendou eu ter um diário e tentar descrever as emoções, sensações corporais. É muito difícil. Quais tarefas de casa tu dá para teus pacientes? Ellen, nem te conto. Então, vou falar aqui. Ainda não era a hora, não, mas eu vou falar. Então, eu criei, de tudo que eu sempre estudei para mim, né? Eu criei um instrumento que eu trabalhava com os meus pacientes. Aí, eu achava que era uma coisa muito óbvia, isso que eu trabalhava com os meus pacientes. Mas aí eu fui descobrindo que não eram óbvias, não eram tarefas óbvias. E aí eu resolvi montar um workbook, né, para ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento. E eu montei, ele já está pronto. Eu criei um grupo piloto, um teste piloto. Eu tenho muitas das minhas cobainhas aí. Enfim, e aí nesse workbook eu coloco um material muito didático, literalmente desenhado, do mapa corporal das emoções, de como são os registros emocionais no corpo, das regiões, e o que é a função daquela emoção, para você aprender a identificar que sensação que você está tendo, associado ao pensamento, à situação, e fazer um monitoramento dessas sensações. E esse material ele também pode ser utilizado por profissionais, psicopedagogos, pedagogos e psicólogos, enfim. Que é a ideia de você mesmo e se observando, né? Que eu falo, muitas pessoas não vão ter acesso à psicoterapia, mas é um instrumento que pode ajudar no processo de autopercepção e autoconhecimento, ok? Então eu tenho esse workbook, se tiver interesse. Eu estou pensando em fazer a divulgação, né? Liberar não. Fazer a divulgação para quem quiser entrar em contato comigo, certo? Perguntinhas, crianças. Pois é, aí eu tenho as minhas queridas cobaias experimentadoras, né, que foram me ajudando a deixar ele redondinho para compreender, para as outras pessoas compreenderem, enfim. Muito bem. Então, dito isso, a mensagem que eu quero deixar. Lembra naqueles horrores? Não, Jô. Você descobriu maravilhas sobre você, tá? Palavras têm força, ok? Então vamos para as crenças positivas. Você descobriu maravilhas sobre você. Então a ideia é essa, gente. Para quem é autista, quando a gente se identifica no espectro do autista, quando a gente se identifica no espectro ou quando a gente recebe o diagnóstico,
A gente vem com impacto, não sei o que, tal, quem sou eu, para onde vou, de onde eu vim, aquelas questões existenciais. Faz parte. Passou disso, aí geralmente a pessoa entra nos grupos de TEA, ok? Aí fica trocando informação. Ai, gente, eu escovo o dente assim. Ah, eu também, eu também. Não, eu não. Então, assim, aí fica um movimento de autodescoberta, de construção do meu eu autista, agora consciente. Então a gente vai buscando nos grupos, nossa, eu também faço assim, não, mas eu não faço assim, não. Então, os grupos de TEA, o tempo todo as pessoas falando como elas fazem, como elas não fazem, como elas sentem, como elas não se sentem. Num primeiro momento, aquilo é muito necessário para a autoconstrução dessa imagem autista. Só que o perigo é você não conseguir sair dessa etapa e você ficar lá só falando das crises, das dificuldades, etc, etc. E aí, caramba, tem muita coisa para você fazer para você sair desse nível e progredir, ok? Para ter boa qualidade de vida, para ter boa saúde, alto desempenho cognitivo, enfim, se você tem dificuldades cognitivas, você melhorar dificuldades emocionais, enfim. Então tem que sair desse nível, ok? E isso é para falar, gente, busque aquilo que vá trabalhar isso em você. Tem eu tive acesso a um artigo muito bacana que, na verdade, foi um workshop em que eles pretenderam desconstruir o estereótipo que todo mundo tem do autismo, só autistas, né? Então era um grupo de autistas, o mediador também era autista, e aí era um treinamento para que eles vissem o que eles achavam que era o autismo, desconstruir aquilo e construir uma nova perspectiva de autismo para trabalhar a identidade atual, né? Porque quando a gente pensa em autismo, a gente pensa em transtorno, em dificuldades, em sofrimento, em, né? Meu Deus do céu, arrastar corrente. E não é isso. Não é isso. Então eu vejo muitas pessoas ficando só na roda do arrastar corrente. E a minha proposta sempre é falar: caramba, acorda, gente, passa para o outro nível. Porque quando você trabalha essa outra questão, o seu desempenho como ser humano, o ser humano que você se torna, é fabuloso. É fabuloso. Num excesso de sensibilidade, mas uma sensibilidade trabalhada. Você nunca vai deixar de ser sensível como você é. E isso não é um problema, né? Mas você saber como fazer para organizar isso, para construir coisas boas para você e para o outro. Você não tem uma capacidade cognitiva boa para aquilo que é esperado em padrões de múltipla atenção, foco, multifoco, multitarefa. Não tem problema, isso não é um problema. Você vai construir a sua identidade, percebendo em que você é bom, em que você tem dificuldade, e construir, organizar a sua vida dentro daquilo que você pode. E aí você vai funcionar de uma forma linda, sabe? Um desabrochar. Aí filosofei aqui, né? A minha vida tem sido descoberta depois de descoberta. Confirmei recentemente que tem autismo e altas habilidades, as duas coisas. Luana, que aí... esqueci o nome. Quem que falou? Foi você ou... Ai, gente... Xiomara, que falou que procurou a Patrícia Neumann, eu vi lá em cima, alguém mencionou, acabou passando e eu não li. Ainda tô na roda de arrastar. Ellen, não tem problema, não sinta isso, não receba isso como uma crítica. Isso faz parte. Isso tem uma etapa e cada pessoa vai ter seu tempo, mas as informações vão chegando. Por exemplo, você tá aqui na live, você tá ouvindo eu falar isso. Isso já é uma informação que chega. Isso, dupla excepcionalidade. Exatamente. Não, mas mudou. Esse termo é incrível, né? A mudança de termo. Já tá ultrapassadinho.
Agora eles falam múltiplas condições. É por causa da coisa da excepcionalidade, múltiplas condições. Então, Ellen, não se sinta mal por isso. Você vai ter o seu tempo, você vai ter o seu processo. E as informações que você já está ouvindo aqui, elas vão processar aí na sua mente. Agora vai, sim, do que você está buscando, né? E é igual luto. Né? Quando a gente recebe o diagnóstico, a Luana falou aí que recebeu, né, o diagnóstico. A gente passa por um processo de luto, ponto. Isso não tem como não acontecer, tá? Vai ter luto, não tem problema, vivencia o luto, mas depois a gente tem que ir progredindo. Mas esse progredir não significa que eu vou dar saltos quânticos de um para outro. Vão ser tijolinhos que a gente vai aprendendo coisas e crescendo, né? Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, aí a gente precisa de auxílio para isso, ok? Só muda, Então, sim, processo luto, tá? Tem um vídeo meu sobre regulação emocional, procura ele para você ver, tá lá no canal do Espectrando no YouTube, mas tem um também que eu deixei no Instagram sobre tristeza, tá? Regulação emocional é a série de regulação emocional que tem lá sobre tristeza e luto. O luto, ele tem que ser vivenciado, ok? E aí, sim, na hora é um baque, eu vivenciei isso. Eu fiquei umas 3 semanas, assim, num processo de introspecção profunda, revendo várias coisas da minha vida, e depois fui... as 3 primeiras semanas foi bem impactantes, depois fui passando por várias etapas. Hoje, isso foi em final de 2018, então 1 ano e meio mais ou menos depois, eu me sinto integrada sem me identificar com o autismo. Eu não sou autismo, né? Eu tenho uma condição, mas isso não define o meu ser, tá? Estou no momento de descoberta. Percebo coisas, estereotipias que antes não via. É isso mesmo, a gente vai percebendo, a gente vai aprendendo. A Luana ainda está digerindo, leva o tempo que precisar. Ser descrito como sinceridade dói muito. Como que é? E ser descrito como sincericida. Sim. Né? Eu clandestino. O ser sincericida. Mas isso também não é que não possa ser assim. Mas isso também pode ser refinado, pode ser trabalhado. Não é deixar de falar a verdade, o que se pensa. Porque a gente sofre justamente numa sociedade por excesso de verniz social e não demonstrar as verdadeiras intenções, né? E aí quem depois tem transtorno e CID é o autista, porque fala a verdade Mas existe formas de se refinar isso, para você falar de um jeito que mais funcional, que traga realmente contribuição pro sistema, sabe? Tô me sentindo um Frankenstein, atípica entre atípicos, uma orquestra sem maestro. Oh, Luana, poética. Sim, é uma integração que você vai fazer, passa pelo autoconhecimento, não tem jeito. É você se percebendo, o seu jeito. Tem todas essas coisas. Eu acho que os grupos de autistas das redes sociais, eles ajudam muito a gente pegar coisas, mas vai chegar uma hora que isso vai sanar a sua necessidade e você vai para um outro patamar. Não se preocupe, as coisas vão chegando. Já entendi que a disfunção executiva é que me atrapalha. Todos nós, coleguinha. Né? Disfunção executiva. O workbook, ele é bem pra gente, tem ferramentas justamente pra gente sanar um pouquinho essas dificuldades executivas, os treinamentos, né, de organização, planejamento, enfim. Meu filho tem 21 anos, eu observo alguns comportamentos de autista. Sim, Rita,
é interessante isso, né? A gente vai tendo informação e aí a gente vai enxergando coisas. Então, a minha recomendação é sempre essa, assim. Muitas mães já entraram em contato comigo, a gente começa a conversar, começa a investigar. E aí o que eu oriento é, vai conversando com o filho, olha, você já percebeu isso? Né? Olha, eu vi esse vídeo, identificou você, sabe? Vi algumas características, veja isso. Enfim, com jeitinho, vai. E aí convida, né? Para procurar um profissional para fazer uma investigação, né? Enfim, ou pode não ser do interesse da pessoa, pode não ser um problema para a pessoa, algo que a pessoa queira investigar agora, mas foi lançada a sementinha. Um dia vai fazer sentido e aí ela vai buscar no tempo dela, do jeito dela, certo? Crianças, a tia já vai, tá? De novo, eu tinha um tema para falar, para já deixar o tema para semana que vem. Semana passada é ótimo, né, gente? Sumiu. Sim, é porque eu queria fazer isso nessa live de hoje, mas já não deu. Que é um exercício de autopercepção, para a gente fazer uma live prática de... Quem que participou daquela live que a gente fez de uma prática de regulação emocional? Tinha poucas pessoas, não deixei ela gravada. Eu não me encaixo muito, mas nos grupos acho que já não me preenche. Ficar olhando no espelho e dizendo, olha, eu sou assim. É isso mesmo, Lana. Chega uma hora que a gente cansa. Então, assim, uma questão primordial para quem se identifica, está começando a se identificar, ou para quem recebeu o diagnóstico recente, o principal é entender o perfil sensorial. É entender a sensibilidade sensorial e a relação disso com a alimentação, tá? Sim, Silmara, porque aí no exercício de focalização, Luana, fico muito feliz em saber disso, porque eu falo, né, que eu fico falando aqui meu hiperfoco, aí depois eu termino a live e fico, gente, eu tenho que falar menos. Que asneira que eu falei, porque não sei o que dizer que. Aí de repente eu acho um bando de doido que curte meu hiperfoco, né? Então, aí eu vou na próxima terça-feira, eu vou fazer uma de focalização pra gente entender e identificar essas sensações corporais de emoções específicas, tá? Pra gente ver como é a sensação da raiva, da tristeza, da alegria, enfim, tá? Pra gente já treinar e vocês depois reverem esse vídeo da empatia e associar as duas coisas, tá? Porque se tem uma forma que a gente aprende é na vivência prática. Gente, eu falo que eu posso usar esses termos. Esquisitice, doidice, eu posso, né? Porque tô falando da pessoa aqui. Mas, se vocês querem palavrinhas bonitinhas, né? As idiosincrasias ou pessoas com hiperfoco, né? Diferenciados, enfim, com temas pouco comum, ok? Então tá, gente. Beijo para vocês. Terça-feira que vem a gente vai para um treinamento prático, então, de observações corporais. Viu, eu clandestine? Você não perde a prática, porque essa eu não vou deixar gravada quando eu faço live prática. Então, vocês reservam o horário para poder vivenciar, tá? Quando eu faço live prática, eu não deixo gravado, ok? Beijo, gente. Obrigada.